Opa! André, irmão de Simão Pedro, é o apóstolo que valoriza as pequenas coisas. Ele, junto com João, eram discípulos de João Batista e, segundo os registros, foram um dos primeiros futuros apóstolos a conhecer Jesus. Tão logo encontrou Jesus, foi avisar seu irmão Simão e o levou até Jesus. Vamos conhecer um pouco mais sobre o apóstolo André. Eu sou Marlon e está começando mais um Estudo na Garagem. Apesar de fazer parte do grupo que ficava mais perto de Jesus, André não estava em vários eventos importantes em que vemos Pedro, Tiago e João juntos com Cristo. É o caso de Mateus 17, quando Jesus foi para um alto monte ser transfigurado. Outro momento é quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o dirigente da sinagoga. E ainda quando Jesus foi ao Getsêmani para orar na noite em que foi traído. Porém, em outros momentos importantes, ele aparece como parte dos mais chegados, como quando Jesus foi à casa de André e Simão e curou a sogra de Simão. Ou então, quando Jesus foi ao Monte das Oliveiras e explicou aos 4 sobre a perseguição que sofreriam ao pregar o Evangelho e sobre os acontecimentos do final dos tempos. Mas, sem dúvida, André tinha um relacionamento muito próximo com Jesus, pois muitas vezes ele era o meio através do qual outras pessoas eram pessoalmente apresentadas ao Mestre. Seu desejo de seguir a Cristo, combinado com seu entusiasmo em apresentar outras pessoas a Ele, representa e exemplifica o caráter de André. André e Pedro eram do vilarejo de Betsaida, uma cidade que sumiu do mapa e arqueologistas trabalham para determinar a sua localização. Em algum momento, os dois se mudaram para uma cidade maior, às margens do Mar da Galileia, chamada Cafarnaum, onde a pesca era muito boa. André e seu irmão dividiam uma casa em Cafarnaum, de onde administravam o seu negócio de pesca. É bem provável que os dois eram amigos de longa data de outros irmãos que também pescavam, Tiago e João, filhos de Zebedeu. É possível que os 4 tinham interesses espirituais em comum, mesmo antes de conhecerem pessoalmente a Cristo. Foi isso que os levou a tirar um ano sabático do seu negócio de pesca para ir até João Batista e acabar inicialmente se tornando discípulos dele. E era junto a João que os 4 deveriam estar quando foram introduzidos a Jesus. Quando lemos as Escrituras, parece que os 4 eram inseparáveis. Parece também ser óbvio que os 4 queriam ser líderes. De certa forma, formavam uma certa liderança coletiva sobre os outros discípulos, sendo Simão Pedro, sem dúvida, o mais dominante e, seguidamente, o porta-voz dos 12. Mas é claro que os 4 discípulos deste grupo mais íntimo de Jesus aspiravam à liderança e, por isso, às vezes, tinham discussões vergonhosas para saber quem era o maior. E essa busca por liderança se tornou de imensa importância quando estes homens seguiram cada um o seu caminho como apóstolos na igreja primitiva. Jesus os estava treinando para serem líderes. Deste grupo de 4, André era o menos notável. A Bíblia nos relata muito pouco sobre ele e seu nome aparece apenas 9 vezes, muitas vezes junto a Simão Pedro, como se isso tornasse André significante. André viveu à sombra de seu irmão, que era mais conhecido. Quando um irmão se destaca mais que o outro, é comum que haja ressentimento, rivalidade ou ainda um sentimento de indiferença.
Mas este não era o caso de André. Ele podia ter conhecido Jesus e ficado com essa informação somente para si. Mas mesmo sabendo que seu irmão tinha uma tendência a dominar a cena, fez justamente o contrário. Compartilhou a notícia e apresentou Simão para Jesus. E esse fato, por si, mostra muito do caráter de André. E podemos estar certos de que não foi só Simão que ele levou até Jesus. O que as Escrituras nos revelam sobre André mostra que ele tinha o coração certo para um ministério eficiente nos bastidores. Ele não procurava ser o centro das atenções. Não se ofendia nem se melindrava com aqueles que trabalhavam em posições de mais destaque. Ele se alegrava em fazer o que podia com os talentos e o chamado que Deus tinha para ele e deixava os outros fazerem o mesmo. Ao contrário do seu irmão e de Tiago e João, André parecia ser o mais pensativo, o mais reflexivo. Todas as vezes que André falava, que são raras vezes, ele tinha a coisa certa, ele dizia a coisa certa. Certas vezes, ao seguir a liderança de Pedro e agir em acordo com os outros discípulos, André acabava cometendo os mesmos erros dos outros. Mas toda vez que a Bíblia menciona André nominalmente, toda vez que ele agia ou falava de forma individual, as Escrituras o elogiam pelo que ele fez. Ele era um líder eficiente, apesar de nunca ter ficado em posição de destaque. André e seu irmão tinham estilos de liderança completamente diferentes. O nome André significa viril, forte, másculo. Considerando seu trabalho de pescador, lhe era necessária muita força e virilidade. Ele não era fraco ou delicado. Seu coração era norteado pela verdade e estava disposto a se submeter aos tipos mais extremos de dificuldade, trabalho e rigor, para atingir a sua paixão pela verdade. Se lembrarmos que João Batista vivia de forma bem rudimentar, podemos imaginar que seus discípulos não eram muito diferentes. Já vimos em João 1, de 36 a 39, como foi o primeiro encontro de André com Jesus. Ele e João tiveram o privilégio de passar uma tarde e noite em companhia privada de Jesus. E quando partiram, estavam convencidos de que tinham encontrado o verdadeiro Messias. Eles ficaram amigos de Jesus e começaram a ser ensinados por ele. André e João se tornaram os seus primeiros discípulos. A primeira coisa que André fez após o encontro com Cristo foi chamar seu irmão Simão. E isso é uma forte característica de André, como já falamos, que percebe o valor particular de cada pessoa. Ele era conhecido por levar indivíduos até Jesus e não multidões. Em João 12, de 20 a 22, lemos sobre os gregos que queriam falar com Jesus. Eles foram falar com Filipe, mas Filipe os levou até André, que por sua vez os levou até o Mestre. Por que Filipe não levou os gregos direto até Jesus? Talvez porque fosse tímido ou porque não soubesse se Jesus queria recebê-los. Mas Filipe sabia que se tinha alguém que levava indivíduos até Jesus, esse alguém era André. André não ficava confuso se alguém queria conhecer o Mestre, ele simplesmente os apresentava a ele. Tanto André como seu irmão Simão Pedro tinham corações evangelísticos, mas com metodologias bem diferentes. Na providencial soberania de Deus, o ato de fidelidade de André em apresentar seu irmão para Cristo foi o que levou à conversão do homem que iria pregar o grande sermão de Pentecostes. O aspecto mais importante e eficiente de evangelismo é o que ocorre num nível pessoal. A maioria das pessoas não chega a Cristo como uma resposta imediata a uma pregação que ouviram em meio a uma multidão, mas por causa da influência de alguém, seja um colega de trabalho, um vizinho
um parente ou um amigo. E é esse o tipo de influência que André exercia. André não só percebia o valor particular de cada pessoa, como também o valor das pequenas coisas. Algumas pessoas conseguem ver o todo mais claramente porque apreciam o valor das pequenas coisas. E este era o caso de André. E isso fica claro quando João relata que Jesus alimentou a multidão de mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus deixou claro para os apóstolos que queria alimentar a multidão e perguntou a Filipe onde poderiam comprar pão. Filipe fez as contas e relatou a Jesus que o dinheiro que tinham não dava para alimentar a multidão. Além disso, estavam em um lugar deserto, longe de vilarejos onde pudessem comprar pão ou outro tipo de comida. Jesus sabia muito bem o que queria e iria fazer, mas queria ensinar algo aos discípulos. Os discípulos não tinham recursos, nem sabiam como solucionar o problema. E aí aparece André, que levou até Jesus um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A palavra no grego para peixinhos é opsarion, e sugere que eram peixes tipo sardinha, que seriam espalhados sobre os pães como patê. É claro que André sabia que isso não seria alimento suficiente para a multidão, mas como era característico de André, ele levou o menino até Jesus. Jesus deu uma ordem aos discípulos e André sabia que ele não daria um comando a eles que o próprio Jesus não os capacitaria a obedecer. André identificou a única fonte de comida e levou até Jesus. Algo em André sabia valorizar as pequenas ofertas. E Jesus mostrou que nenhuma oferta é insignificante em suas mãos. Jesus não precisava da comida do menino para alimentar a multidão. Ele poderia ter criado a comida do nada. Mas Jesus quis ilustrar a forma como Deus sempre trabalha. Ele usa as ofertas sacrificiais e insignificantes das pessoas que dão de forma fiel e multiplica para fazer coisas grandiosas. André também sabia o valor do serviço discreto. Ele estava mais preocupado em trazer as pessoas até Cristo do que receber honra por isso. Ele sabia muito bem a quem a honra pertencia. André foi um exemplo vivo de Efésios 6,6, onde lemos: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A Bíblia não nos relata o que aconteceu com André após Pentecostes. Seja lá a função que ele teve no estabelecimento da igreja primitiva, foi feito de forma discreta. Dizem os registros que ele levou o evangelho para o norte. Eusébio de Cesareia, em seu livro História Eclesiástica, diz que André chegou até a Sitia, o que é hoje o sul da Rússia. Por isso que ele é considerado o padroeiro da Rússia e também da Escócia. Ele acabou sendo crucificado em Acaia, que fica no sul da Grécia, perto de Atenas. Um relato diz que André levou a Cristo a esposa de um governador de uma província de Roma, e isso enfureceu o seu marido. Ele ordenou que a esposa negasse a devoção por Jesus, mas ela se recusou. Então o governador mandou crucificar André. Por sua ordem, os que o crucificaram não o pregaram na cruz, mas o amarraram e colocaram a cruz em formato de X, para que o sofrimento fosse prolongado. A cruz em X ficou conhecida como a Cruz de Santo André, e é isso que vemos no centro da bandeira da Escócia. Pelos relatos, André ficou 2 dias na cruz até morrer, exortando os que passavam a buscar a Cristo para a salvação. Depois de uma vida ministerial discreta, servindo em humildade e à sombra de seu irmão mais famoso e a serviço do seu Senhor, André teve um destino semelhante ao deles.
Permaneceu fiel e ainda se esforçando para trazer pessoas para Jesus literalmente até o seu último suspiro. Jesus ensinou aos discípulos em Marcos 9,35: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Precisa ser uma pessoa de natureza especial para ser um líder com um coração de servo. André era assim. E o seu legado para nós é o exemplo que ele deixou em relação à eficiência das pequenas coisas no ministério, o valor das pessoas, das pequenas ofertas e o serviço discreto. Vamos ficando por aqui. Vale lembrar que a Bíblia é a única revelação divina e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até o próximo episódio.